Você sabia que a região do Grande Oriente Médio, além de ser a mais afetada pelo terrorismo, também sofre com a luta contra-terrorista? Isso mesmo. Muitas vezes os estados, buscando acabar com a ação de grupos que espalham o terror, acabam atuando de forma desmedida, desestabilizando a região política e economicamente e violando os direitos das populações locais. Ok, isso que eu falei pode ter ficado fácil de entender, né? Mas vou te falar que, para compreender de fato o que isso quer dizer, acho que a gente tem que pensar pelo menos um pouquinho mais sobre as coisas que não entendemos ou que entendemos errado. Vai dizer que tu sabe exatamente onde está o Grande Oriente Médio. Que tu tem a definição de terrorismo na ponta da língua. Tu tá ligado que são de fato os direitos humanos? Tu sabe como tem sido a luta contra o terrorista? Pois é, por isso que eu acho que a gente tem que aprender pelo menos um pouquinho olhando esse vídeo. Bem, para começar, precisamos entender três coisas. O que são os direitos humanos, o que é o terrorismo e o que é o Grande Oriente Médio. E como essas coisas se relacionam para entender então o que é a luta antiterrorista ou a luta contra-terrorista e como ela pode afetar os direitos humanos das populações da região. Os direitos humanos são direitos fundamentais e inalienáveis, ou seja, que não podem ser cedidos ou revogados e que devem ser garantidos de forma igualitária a todos os seres humanos. Estão inclusos aí direitos políticos, sociais, culturais, civis, econômicos, básicos que garantem respeito, proteção e dignidade, liberdade também, de forma universal, ou seja, para todas as pessoas, independente de raça, gênero, classe social, orientação sexual, nacionalidade ou qualquer característica que possa dividir a humanidade em grupos específicos. Mesmo sendo fundamentais, esses direitos nem sempre foram assim considerados. E mesmo sendo universais, por bastante tempo, quando eles começaram a ser formulados, estavam conectados com determinados países e não com o mundo como um todo. Isso parece um pouco estranho, mas olhando para a história, dá para entender um pouquinho melhor o porquê das coisas terem se desenvolvido dessa forma. Por exemplo, em 1789, durante a Revolução Francesa, foi criada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que já previa a liberdade e a igualdade entre todos os homens em relação aos seus direitos. Porém, essa declaração não foi difundida de fato pelo mundo e, assim, não teve impactos iguais sobre toda a humanidade. Isso se deu porque os estados consideravam que os direitos das populações humanas deveriam ser determinados internamente, cada país tendo a sua legislação. Afinal, se houvesse uma legislação que englobasse todos os estados, eles poderiam perder um pouco da sua soberania, que é, segundo o Oxford Languages, a propriedade ou qualidade que caracteriza o poder político supremo do Estado dentro do território nacional e suas relações com outros estados. Ou seja, é a sua autoridade de agir como bem entende, sem que uma entidade superior limite sua autoridade e seu poder político. Com o tempo, e principalmente com os horrores praticados pelos estados durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, houve fortalecimento da ideia de que a proteção dos direitos humanos não poderia ser deixada na mão de cada estado individualmente. Nesse contexto, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com a formação da ONU, os direitos humanos passaram a ser reconhecidos efetivamente de maneira internacional, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Essa declaração permitiu a formação de um sistema internacional composto por tratados internacionais a partir dos quais os países se comprometem perante uns aos outros a cumprirem e defender os direitos estabelecidos. Agora que já entendemos um pouco o que são os direitos humanos, vamos falar sobre um dos principais desafios à garantia desses direitos no mundo: o terrorismo. Mesmo sendo um termo muito utilizado tanto nos noticiários como no nosso dia a dia, a definição concreta de terrorismo não é estabelecida. Ainda assim, podemos entendê-lo como uma forma de violência que causa medo ou terror às suas vítimas, tendo geralmente como origem a ação coletiva, realizada em nome de grupos étnicos, religiosos, nacionalistas ou ideológicos. Atos terroristas são utilizados como uma estratégia política, pois desafiam a habilidade do Estado de proteger seus cidadãos, ao atacar de forma indiscriminada, ou seja, afetando tanto civis quanto líderes e militares. O terrorismo tem origem bastante antiga, sendo que podem ser analisadas ações terroristas já no movimento dos judeus durante a ocupação romana da Palestina no século I da Era Comum. Mas, mais para frente, o terrorismo foi praticado pelos jacobinos na Revolução Francesa do século XVIII, quando o termo terrorismo se originou.
Ainda assim, o problema do terrorismo só começou a ser debatido pelo mundo como um todo, com maior intensidade, a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos da América, nos quais o grupo terrorista Al-Qaeda realizou atentados a Nova York e a Washington, atingindo respectivamente as Torres Gêmeas do World Trade Center e também o Pentágono. Esses ataques terroristas, que ficaram eternizados na memória de muitos, mostraram que nenhum lugar estaria seguro contra essa forma de agressão e a violação de direitos. Atacando de forma indiscriminada, matando principalmente civis, os atentados de 11 de setembro deixaram claro que o terrorismo viola os direitos essenciais, como os relacionados à liberdade, à integridade física e à própria vida. Mas agora, o que é esse tal de Grande Oriente Médio e por que ele sofre tanto com o terrorismo? O termo Grande Oriente Médio começou a ser utilizado após os ataques de 11 de setembro pelo governo estadunidense, para descrever uma região que, segundo uma visão preconceituosa e deturpada, estaria ligada com o terrorismo. Geograficamente, a região do Grande Oriente Médio compreende os países da Península Arábica, do Crescente Fértil e da região montanhosa ao norte dele, do norte da África, o Maghreb, e do Chifre da África, que estão presentes na Liga Árabe, da Eurásia Central, o Afeganistão e o Paquistão. Assim, a área do Grande Oriente Médio é bastante estratégica, pois representa uma conexão entre a África, a Ásia e a Europa. Além disso, a região conta com uma produção de gás natural e petróleo abundante a ponto de toda a economia mundial depender do seu fluxo. Nela também estão localizados os Estreitos de Hormuz e o Canal de Suez, importantíssimos para o comércio mundial. Outro ponto característico do Grande Oriente Médio é a religião. Apesar da maior parte da população ser islâmica, há consideráveis populações cristãs e judaicas, sendo a região o berço dessas religiões. Etnicamente, a região também é bastante plural, contando com países de maioria árabe, turca, persa, judia e vários povos que representam minorias, como por exemplo os curdos. De grande importância para a história da região foi o Império Otomano, que, a partir do século XIV, expandiu-se da Turquia e, com o tempo, dominou muito do Grande Oriente Médio. No século XVIII, porém, o Império começou a enfraquecer, até que, com a derrota otomana na Primeira Guerra Mundial, desintegrou-se de vez. Na ausência do Império Otomano, que era o grande concentrador de poder político na região, começou a crescer o poder da França e do Reino Unido, que haviam apoiado os povos árabes na luta contra os otomanos, supostamente ajudando-os na sua busca por liberdade. Porém, as potências europeias não desejavam deixar os territórios do Império Otomano de fato totalmente livres, e, em segredo, assinaram o Tratado de Sykes-Picot de 1916, o qual dividiu o Império Otomano entre o domínio francês e o domínio inglês. As fronteiras dos territórios criados foram traçados conforme seus interesses, de forma arbitrária, colocando diferentes grupos étnicos e religiosos sobre o mesmo país, o que, alguns argumentos, levou a conflitos futuros. Com o término da Segunda Guerra Mundial, enfim, muitos países do Grande Oriente Médio garantiram as suas independências, mesmo sendo que vários continuaram com as fronteiras desenhadas pelos europeus. Também após 1945 foi estabelecido o Estado de Israel na Palestina, que com o tempo expandiu-se e começou a dominar territórios originalmente árabes, o que levou a conflitos que perduraram durante o período da Guerra Fria. Além dos conflitos árabe-israelenses derivados da formação e da expansão do Estado de Israel, esse período contou com os conflitos internos, como no Afeganistão, em que soviéticos apoiaram o governo comunista, pró-Moscou, e os americanos apoiaram os rebeldes. Com o declínio soviético, por fim, os Estados Unidos tornaram-se o país mais influente na região, e persistiram os governos autoritários e as tensões internas regionais. Nesse conturbado contexto histórico-político do Grande Oriente Médio, o terrorismo acabou florescendo de diversas formas, como uma estratégia de luta em busca de libertação das nações contra a dominação colonial, tendo no caso da Argélia um exemplo efetivo, um movimento de busca por justiça social que ficou claro a partir da ação armênia na Turquia em busca de vingança, reconhecimento e reparação por parte do governo devido à perseguição e ao genocídio sofridos pelo povo armênio, e também uma expressão do islamismo, corrente política que busca estabelecer um Estado e uma sociedade fundados em princípios religiosos, em oposição aos movimentos de modernidade que, segundo eles, falharam com a população da região. Exemplos de terroristas islamistas são os grupos Al-Qaeda, Estado Islâmico do Iraque e do Levante, mais conhecido como Estado Islâmico, ou Daesh.
Atualmente, dos 5 países mais impactados pelo terrorismo em 2019, 4 eram do Grande Oriente Médio: Afeganistão, Iraque, Síria e Somália. Só no ano de 2019, 5.725 pessoas morreram no Afeganistão vítimas de terrorismo. Dos 3 grupos mais mortais de terroristas estão o Daesh, o Al-Shabaab e o Talibã, 3 que atuam na região do Grande Oriente Médio. Obviamente, um problema como esse não ficaria fora do campo de visão e do plano de ação de países do Grande Oriente Médio e do resto do mundo. Afinal, o terrorismo é muitas vezes um fenômeno transnacional. Essa transnacionalidade do terrorismo faz com que ele seja discutido também no âmbito das organizações internacionais. É extremamente complicado, porém, que um posicionamento seja adotado de forma conjunta no combate ao terrorismo, permitindo assim que os direitos humanos sejam violados por conta das diversas interpretações que cada um dos estados tem sobre esse problema e sobre como lidar com ele. Ok, mas como os estados violam os direitos humanos enquanto combatem o terrorismo? Então, está aí a questão. Quando um grupo terrorista pratica um atentado, há uma forte comoção nacional e muitas vezes internacional. Com isso, os governantes ganham uma espécie de carta branca, ou seja, uma grande liberdade para agir e, além de punir os responsáveis, evitar que um novo atentado ocorra. Essa liberdade permite que os estados aproveitem para atingir seus objetivos políticos enquanto perpetuam ações retaliatórias desmedidas contra o terrorismo, criando situações nas quais os direitos humanos podem ser fortemente violados. Por exemplo, quando o país, buscando acabar com um grupo terrorista, invade e bombardeia outro, ele muitas vezes não atinge só militares de um estado que pratica o terrorismo ou membros de um grupo terrorista, mas também civis, dentre eles idosos, crianças e doentes. Um exemplo disso foi a invasão do Iraque em 2003, liderada pelo governo estadunidense. Essa invasão aconteceu menos de 2 anos após os atentados de 11 de setembro, que causaram uma comoção global por tamanho grau de violência e por terem sido televisionados ao vivo. Para invadir o Iraque, cujo governante Saddam Hussein era um antigo entrave para a política estadunidense, o governo de George W. Bush alegou que, além de possuir armas de destruição em massa, Hussein e o governo iraquiano auxiliavam e escondiam membros terroristas da Al-Qaeda. Com isso, foi lançada a Operação Liberdade do Iraque, que impiedosamente dominou o país em menos de um mês, atacando diversas cidades, derrubando o governo e destruindo completamente a infraestrutura do país. O resultado dessa invasão foi a completa desestabilização do Iraque. Para além das mortes ocorridas diretamente pelos ataques, milhares de pessoas morreram de fome e doenças causadas pela destruição. Além do direito à vida, milhões de pessoas foram privadas dos direitos básicos como acesso à saúde, à educação, à segurança e à dignidade. Pessoas foram sequestradas, traficadas, estupradas, além de serem mortas. Dessa forma, fica claro como o combate ao terrorismo pode ser nocivo para os direitos humanos quando é desvirtuado e, sobretudo, quando a resposta ao terrorismo é desmedida e mal estruturada. No contexto de países adentrarem as fronteiras de outros, com o objetivo de evitar a proliferação do terrorismo e da violação de direitos humanos, e nesse processo eles mesmos violarem os direitos humanos, é interessante apresentar 2 conceitos utilizados no meio internacional: responsabilidade de proteger e responsabilidade ao proteger. O conceito de responsabilidade de proteger, chamado também pela sigla em inglês R2P, foi adotado pela ONU em 2005 a partir da Resolução 60/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas. A ideia básica do R2P é que os Estados não são responsáveis por proteger somente os seus cidadãos, mas também devem utilizar meios diplomáticos, humanitários e outros meios pacíficos apropriados para proteger os cidadãos de outros países contra crimes de guerra, genocídio, limpeza étnica, crimes contra a humanidade que configuram, obviamente, como gravíssimas violações dos direitos humanos. Assim, o R2P é utilizado para justificar a invasão de certos países a partir de outros, para proteger pessoas do terrorismo. Já o conceito de responsabilidade ao proteger, ou RWP, na gíria em inglês, é uma proposta que busca sanar os problemas gerados pelas intervenções justificadas pelo R2P. Sendo assim, o conceito tem como cerne os objetivos de enfatizar as políticas diplomáticas frente às repressivas durante missões humanitárias, reforçar debates sobre quais critérios e motivos justificariam o uso de força e proteção de civis e aprimorar o monitoramento e a prestação de contas das missões.
Dessa forma, a proposta do RWP busca diminuir o impacto negativo das intervenções contra-terroristas nos direitos humanos das populações locais. Esses dois conceitos, como apresentado, estão relacionados à atividade da Assembleia Geral das Nações Unidas, maior e mais importante órgão da ONU. Porém, esse não é o órgão responsável pelos direitos humanos dentro da organização. Para isso, há um órgão específico. Esse órgão específico é o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o CDHNU, que é o resultado de uma antiga luta pela defesa dos direitos básicos das pessoas, que remonta, por exemplo, à Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 e à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas criaram a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, em 1947, e adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. A comissão era responsável por examinar a situação dos direitos humanos no mundo e fazer um relatório sobre o assunto. Em 2006, porém, devido ao fato da comissão ser considerada ineficiente, foi criado o CDHNU, que é atualmente composto por 47 países, eleito em rodízio anual, sendo que 1/3 da composição é renovado todo ano, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, e é responsável por proteger e promover os direitos humanos ao redor do mundo. Os países que compõem o CDHNU devem, em tese, respeitar e manter os melhores padrões de defesa dos direitos humanos e reúnem-se em Genebra, na Suíça. Sendo assim, é no âmbito do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o CDHNU, que a questão da garantia dos direitos humanos no combate ao terrorismo no Grande Oriente Médio pode ser melhor debatida. Afinal, o Conselho deve ser composto por vários países que apresentariam uma visão plural da questão e que poderiam considerar o quão negativo é o fato de uma ação que busca garantir os direitos humanos ferir esses mesmos direitos. E aí, deu para entender um pouquinho melhor a questão, né? Com certeza, a garantia de direitos humanos no combate ao terrorismo no Grande Oriente Médio é uma questão bastante complexa e por isso cabe ser mais bem analisada. O que fizemos aqui foi um resumo, uma breve apresentação do problema. E se você quiser entendê-lo um pouco melhor, não deixe de conferir o nosso guia de estudos disponível no site do BIS. Ainda há muito a aprendermos. Até mais!